Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Natural de Rio Maior, Marco Galinha é o mais novo de 8 irmãos e um dos maiores empresários portugueses. Em entrevista ao Lusopress, falou-nos do seu percurso de vida e de como começou a traçar o caminho para o futuro que ambicionava, desde tenra idade. Eu estudei na escola primária da Cabecinha, tive a sorte de ter muito bons professores, ainda me lembro da professora Fátima, que era uma professora fora de série. Depois tive a sorte também de apanhar bons professores ao longo da minha vida, que eu acho que eles ajudaram muito a formar aquilo que eu sou hoje. Também vivi numa família que veio de raízes, eu diria, o meu pai era empresário, mas não era por ele ser empresário que não tínhamos raízes humildes. Trabalhei muito na agricultura, que é uma coisa que me ajudou bastante. Eu tenho memórias de tirar leite a uma vaca, a maior parte das pessoas ninguém sabe o que isso é, pensam que isso vem do supermercado. Depois mais tarde com uma máquina e de ferver o leite, tenho essas memórias, e na verdade eu vi exatamente aquilo que não queria fazer no futuro. E depois também houve um milestone muito importante, talvez, que foi a alta competição. Eu sempre fui uma pessoa com uma ambição elevada, não entendo que isso seja um problema, porque é isso que me levava a evoluir mais, e comecei no desporto, no VTT, tive muita dificuldade até para comprar uma bicicleta, uma história muito longa, onde tive que trabalhar as férias para comprar a bicicleta e depois o dinheiro que eu ganhei poupei. O meu pai não me autorizou a comprar a bicicleta. Entretanto, tive um tio meu que me ajudou a comprar a bicicleta e pus um objetivo muito grande. Lembro-me de ter fechado uma carta e disse: eu quero ser campeão nacional desta modalidade. E na data que eu abri a carta, de facto, já era. E eu percebi que quando nós metemos uma coisa com muita força na nossa mente e desejamos mesmo que isso aconteça, os astros, tudo conspira a favor para que isso se execute. Antes da universidade já sabia o que queria e a perda do pai deu-lhe ainda mais intuição e arrojo para o caminho que hoje fez dele um empresário de sucesso. 18, 19 anos perdi o meu pai e foi ali um abre-olhos inesperado que me tornou mais focado em fazer bem as coisas, quer dizer, ficar sozinho para estudar na universidade, pagar os meus estudos, ter que trabalhar para ganhar para o meu dinheiro, para a minha independência, porque o meu pai tinha sido um grande empresário, mas após o 25 de Abril teve um grande incêndio numa fábrica e acabou por perder tudo e foi um momento verdadeiramente difícil e chocante que me marcou. Porque eu nasci em 77, mas vivi as dificuldades em idades muito jovens, diria ali durante 10, 12 anos. Bom, e isto ajudou também a formar que as dificuldades é que formam as pessoas, não é as facilidades. É um curioso nato que aos 20 anos se arrisca no mundo dos negócios e logo entendeu a potencialidade da informática, mesmo quando alguns duvidavam. 99 para 2000 foi uma fase extremamente interessante, que era aquela coisa do bug milénio, que ia tudo parar, e eu sempre vi nas catástrofes oportunidades, e criam-se estes sustos para a humanidade, na verdade, por duas razões. Uma é para valorizar o trabalho dos políticos, que parecem ser pelos que solucionam. Mas também eu sempre vi isto, aconteceu várias vezes, aconteceu no Covid, aconteceu nas guerras, está sempre a acontecer estas coisas. Mas eu vi aquilo como uma oportunidade, não como o fim. Mas eu consigo me recordar exatamente o momento que se vivia. Era o pânico total, que os sistemas iam todos parar, porque quando chegava a 99 aquilo ia tudo bloquear. Eu usei aquilo na positiva, foi um período onde correu muito bem, e depois decidi ir para a parte de informática e para a programação. Aliás, na verdade, a Bell Network Solutions, quer dizer, o grupo Bell, começa no ano 2000, é depois constituído em 2001, mas foi ali tudo 99, 2000, foi assim que se criou. Decorridas mais de 2 décadas de atividade, o Grupo Bell desenvolve negócios nos setores da indústria e da distribuição e logística, assim como do imobiliário, da sustentabilidade e da inovação e também da comunicação social. Atualmente, o grupo emprega 1.200 pessoas.
é muito difícil explicar 25 anos de empresas e aquisições, e chegámos hoje muito próximo ao mais de 90, é muito difícil explicar numa hora ou 2 horas. Foi tudo uma coisa sequencial, porque é que eu entrei no investimento de projetos de espaço, porque surgiu uma oportunidade, e é talvez o setor que eu mais gosto, parte aeroespacial. O risco é fundamental, mas também usar a intuição para o que faz sentido não faz. Há muitas coisas que correm mal. Eu recordo naquele programa de televisão do Shark Tank, em 10, 9 correram mal. E há um que continua porque eu continuo a perder um bocado de dinheiro. Quer dizer, porque é difícil, não é? Há atividades que é difícil, sociedades. Eu tenho tido a sorte, os que têm corrido pior são muito pequeninos ou insignificantes, não representam sequer uma hora de vendas do Grupo Bell durante um ano. Mas há coisas que correm mal e também há coisas grandes que não correm como nós esperamos. Foi o caso do investimento dos mídia. Mas há que criar as soluções para estabilizar os projetos, porque não corre bem agora. Agora imagino o exemplo do DN, que tem quase 170 anos de história, ou a Açoriana Oriental, viveu uma crise de 5 anos. Quer dizer, se olharmos para os 170 anos de história, não se pode mandar abaixo um navio, um galeão com 170 anos de história, porque está a passar um oceano de turbulência constante em 5 anos. 5 anos é muito pouco, ou 3 anos, ou 4, ou 7. É muito pouco no período da história. Na verdade, tem que haver pessoas com capacidade de criar soluções, inovação e aguentar o barco, porque é inevitável, é fundamental a importância da comunicação social no futuro. Eu diria que até quem consolidar e quem se aguentar vai ser muito mais importante no futuro, que o mundo, ninguém quer investir num país que não tenha uma comunicação social livre, ninguém. O Grupo Bell vai criar em 2026 uma fundação para apoiar o jornalismo independente e sobre o futuro, o empresário considera que os próximos anos serão de desafios para o desenvolvimento da humanidade. Nós agora perdemos mais o controle sobre as máquinas, que as máquinas ficaram muito inteligentes e eu diria que estamos a viver uma fase nova que é a multiplicação da velocidade do desenvolvimento sem intervenção humana. Mas, na verdade, a evolução que eu percebi que ia acontecer nos sistemas informáticos e computadores é o que estamos, infelizmente, a viver 25 anos depois. Isto devia ter acontecido antes. Eu diria até que nós estamos a viver um dos períodos mais atrasados da história. O período da maior evolução vai ser os próximos anos, porque a aceleração da tecnologia vai ser tão alta na descoberta de doenças, tudo. Vai ser um período extremamente interessante para estar vivo. Eu acho que é o período que aí vem. Acho que foi um período mau. Os anos 60, 70 foram muito bons e este período ultimamente foi muito mau, muito confuso, de guerras e de coisas, e de Covid, e de chatices, de fracos líderes, mas acho que vem um período muito interessante que vai auxiliar muito a humanidade e muito complexo de desafios e decisões. Neste momento, o Grupo Bell avalia novos horizontes. O empresário admite que o país, apesar de ter todas as condições para a fixação de empresas, continua a ter uma carga fiscal e uma burocracia elevada que criam grandes entraves ao desenvolvimento. Eu acho que Portugal tem todas as condições para as empresas não saírem de cá, mas hoje começa a perceber porque é que as grandes empresas saíram de cá. Porque isto depois parece uma quinta, onde os primos falam todos uns com os outros, e a partir de uma certa dimensão é muito fácil atacar alguém, fazer alguém que está exposto, e é fundamental ter negócio internacional para estar mais protegido, para não estar exposto a esta quinta pequena. Infelizmente, Portugal e a Europa não está feito para empresas que queiram crescer e que sejam muito grandes, ou, quer dizer, em Portugal uma empresa muito grande é uma empresa pequena na Europa. Mas nós já atingimos um patamar que se torna muito difícil continuar a fazer coisas em Portugal. Torna-se muito difícil porque a dimensão, quando se atinge um certo nível, é fundamental trabalhar com parceiros internacionais. O Grupo já está presente em alguns sítios no mundo. É fundamental fazer coisas com escala, com dimensão. Na Europa isso não é tão permitido assim. Há uma cultura muito de pequena e média empresa e esquece completamente quem sustenta as pequenas e médias empresas são as grandes empresas, são os grandes grupos económicos que sustentam a maior parte da rede de PMEs que há na Europa e em Portugal, por assim dizer. Tenho a certeza que abaixo dos 50 anos, dos empresários que fizeram empresa abaixo dos 50 anos, o Grupo Bell se destaca bastante em Portugal e na Europa. Mas, inevitavelmente, eu estou a pensar em soluções. E agora? O que é que vamos fazer? Não tem a ver com o investimento do negócio, porque Portugal é perfeito para fazer tudo. Existem limitações. Os impostos são mais caros, a consolidação, que é uma coisa que só dá vontade de rir, não haver ninguém que acabe com isto,
Imagina, uma empresa que tem 1.000 milhões de vendas, com a dimensão do Grupo Bell, que tenha 100 milhões de dívida, 400 milhões de património, não pode consolidar juros acima de 1 milhão de euros. Ou seja, isto é completamente feito anti-grande empresa, o que é dedutível em termos fiscais. Ou seja, há uma injustiça constante e não há ninguém que queira mexer nisso. Ou seja, é para esquecer. Obrigatoriamente, as grandes empresas têm que sair do país, ou não sei se isto é igual em todos os países da Europa. É impossível uma grande empresa não poder deduzir, por exemplo, mais de 1 milhão de euros de juros, porque depois os impostos triplicam ou multiplicam. As mesmas pessoas que ajudaram a destruir a Europa, que abriram as fronteiras, que fizeram isto tudo, criaram estas leis. O facto de pessoas que destruíram a Europa, começaram a destruir a Europa, em França, na Bélgica, aqui e ali, isso aconteceu. E aconteceu também em Portugal. Houve um descontrole total. E essas pessoas não fizeram o que era mais essencial. Esta parte da parte legislativa das empresas é uma coisa assustadora. É uma coisa completamente assustadora. Porque obriga as empresas a procurar outros locais para ter um mínimo de normalidade nas operações. Porque é completamente injusto depois ter uma grande empresa, como este imposto que se fala acima de 100 milhões que se quer criar na Europa. Então é automático, enquanto se muda a sede de uma empresa ou uma consolidação, é uma coisa super rápida. E a minha pergunta é, nós queremos uma Europa moderna que se adapte a estes projetos ou não? Porque eu também sou um produto fracasso ou sucesso da sociedade europeia. E eu aí caracterizo-me de facto como um sucesso que aconteceu. A Europa vendeu-me este sonho de criar um projeto grande, criar grandes empresas. E agora que chegamos cá, o que é que fazemos? Já começamos a olhar para o mundo e perceber onde é que isto funciona. Numa escala mundial, Marco Galinha acompanha de perto as negociações entre a Europa e os Estados Unidos. O empresário acredita que se irá encontrar uma solução equilibrada para a questão das tarifas, no caso destes dois blocos. Os Estados Unidos, para vender produtos na Europa, sempre tiveram também as suas tarifas. E segundo eu percebo, muito mais altas do que eles tinham na importação. Eu acho que chama isto um equilíbrio. Eu gostava, e ia bem do futuro da humanidade, que os Estados Unidos se deem bem com a Europa. O presidente Trump, para ter sucesso, precisa da Europa. A Europa, para ter sucesso, precisa dos Estados Unidos. A Europa não pode estar 4 anos a namorar com uma pessoa e casou, que era o antigo presidente, e agora de repente haver um divórcio. Isto não pode acontecer, porque isso é a destruição total de valor importante que há entre estes dois grandes continentes. Mas eu acho que isso é uma questão temporária. Este presidente é muito inteligente, é um negociador nato e ele vai resolver isso. Estão a resolver isto neste momento. Admite ser um viciado no trabalho, mas fala com prazer e com um propósito muito bem delineado. O capital que nós acumulamos, se é que acumulamos, de vez em quando as coisas também correm mal, nós conseguimos, a resposta final é intervir na sociedade, não dar injustiças no campo social, tentar trazer mais valor para os colaboradores. Por vezes é impossível, porque depois as contas não fecham bem. Conseguir intervir na sociedade, num sentido positivo, é bom. E o nosso país não é um país tão pequeno quanto parece. O nosso país é um país muito subestimado. Nós somos há aqui um território pequeno, mas somos uma rede brutal por este mundo fora. A diáspora portuguesa é das coisas mais potentes deste mundo. E esta coisa dos descobrimentos continua em nós. Estamos a falar de, basta olhar para os números e entram todos os anos 3,5 mil milhões de euros em Portugal, destes portugueses que metem dinheiro cá. Estamos a falar de 5 milhões de portugueses. E com este reconhecimento e elogio à diáspora portuguesa, o empresário alerta para a sensibilidade da temática da imigração em Portugal, para que o lado negro da história não se repita. Muitos deles foram para lá, e isto é verdade, como ilegais, e nós às vezes temos que ter cuidado da forma como atacamos as pessoas que agora querem vir para cá. Eu diria que tem que se avaliar muito bem os casos, mas há muitos portugueses de sucesso que foram para lá durante o período, e nós temos que ter uma balança aqui com certo equilíbrio, que é para não fazer aos outros aquilo que não gostávamos que fizéssemos a nós no passado. E isso é muito delicado. Eu diria que se nós não soubermos lidar bem com isso, também estamos a ofender aquelas pessoas que foram lá para fora e que lutaram, que criaram projetos. Mas os portugueses de valor, para mim, é uma coisa muito importante, como diz a palavra. Não é portugueses de valor financeiro, é daquelas pessoas que aportam valor à sociedade, à evolução de uma marca, que é a marca Portugal, que é um oceano vasto por este mundo fora, que é esta diáspora portuguesa.